Boa noite a todos. Nós estamos começando aqui a nossa sessão do Congresso Digital. A gente vai passar um vídeo aqui para todos vocês e logo em seguida a gente já inicia com a aula. Muito obrigada. A Philips é referência em desenvolvimento de soluções clínicas para ecocardiografia e líder global em cardiologia. Otimizamos o seu fluxo de trabalho e a confiabilidade no diagnóstico clínico através de softwares avançados, robustos e de alta reprodutibilidade. Em 2017, a Philips adquiriu a TomTec, empresa líder em quantificação avançada off-cart com mais de 29 anos de experiência, resultando em tecnologias que permitem projetar soluções completas, com alta qualidade de imagem, fluxo de trabalho e quantificação. Nosso primeiro passo, AutoStrain on-cart e off-cart. O AutoStrain da Philips utiliza tecnologia avançada TomTec, fornecendo ferramentas exclusivas, rápidas e fáceis de usar para serem incorporadas no seu dia a dia. Com foco na avaliação da deformação longitudinal do ventrículo esquerdo, átrio esquerdo e ventrículo direito, em conformidade com as recomendações da Sociedade Americana de Ecocardiografia e a Sociedade Europeia de Imagem Cardiovascular, juntos na Speckle Task Force. O AutoStrain do ventrículo esquerdo é uma solução utilizada para o estudo da deformação, auxiliando na detecção precoce da disfunção do ventrículo esquerdo subclínico. Já para o átrio esquerdo, o software é capaz de avaliar o strain específico desta câmara cardíaca, complementando o seu dia a dia com maiores informações, especialmente ao avaliar a função diastólica. Para o VD, o software inclui medições rápidas e fáceis do strain do ventrículo direito para avaliar a sua função, especialmente em pacientes com hipertensão pulmonar, cardiopatia congênita, doença coronariana e insuficiência cardíaca. Tudo desenvolvido pensando nos desafios clínicos presentes na sua rotina. E é por isso que, para a Philips, todo coração importa. Olá, boa noite a todos. Eu sou a Sandra, sou gerente de marketing e produtos aqui da Philips Brasil. Gostaria de dar boas-vindas a todos que estão aqui com a gente nessa tarde, né, quase noite já. Essa é a segunda sessão do nosso evento do Todo Coração Importa. Nós fomos a primeira companhia, né, que fez o evento, um congresso digital, quando iniciou todo esse processo de pandemia. Nós tivemos mais de 4.500 inscritos participando do nosso evento, 55 países. E nessa tarde, conosco aqui novamente, né, também participou da primeira fase com a gente, o Dr. Lucas Veloso. O Dr. Lucas, ele é cardiologista e ecocardiografista, formado pelo Dante Pazanese, ecocardiografista no Hospital Sírio-Libanês e ecocardiografista e coordenador do setor de cardiologia do Edmundo Vasconcelos. Dr. Lucas, é um prazer da Philips, né, da gente ter você aqui com a gente de novo. Seja muito bem-vindo, muito obrigada aqui por estar conosco. Muito obrigado, Sandra. Obrigado também, em especial a Caroline, pelo convite de participar de novo com vocês desse congresso digital, que realmente foi muito bacana a resposta do primeiro, né? O quanto que as pessoas gostaram, que foi interessante participar com tantas pessoas famosas e conhecidas, tanto no Brasil como fora. Eu fico muito feliz e agradecido mesmo pelo convite novamente. Na verdade, não vai ser uma aula de PowerPoint. Vai ser mais um bate-papo, uma demonstração de como o QLab, esse software, né, de quantificação, como que já mostrou aí no vídeo, é interessante e realmente é uma ferramenta muito essa análise, não só offline, como, né, dito agora no vídeo, off-cart, fora do carrinho, fora do aparelho,
caso, né, você consegue fazer a quantificações avançadas do estudo que você acionar, do consultório, fora daquela rotina diária que todos sabemos que é a realidade no Brasil. Mais baixo do que a gente gostaria, a gente acaba fazendo muitos exames na sequência, mas às vezes tem um caso ou outro, um caso que precisa de cirurgia cardíaca, um caso de doença coronária que precisa de uma maior atenção, e esse programa, o QLab 13, que tem, né, de ter incorporado os aplicativos, todos os softwares da Tontec, e trouxe uma agilidade muito grande no fluxo de trabalho, pois o AutoStream realmente ele é muito rápido, tem uma confiabilidade muito, muito boa. O uso da inteligência artificial aqui realmente está bem claro, e claro também que não veio para substituir o olho humano, mas realmente veio para facilitar o nosso fluxo de trabalho. Com frequência a gente precisa realmente de tabulas, dar o nosso checklist final aí nas imagens, mas é realmente uma ferramenta incrível, né? Você, com o AutoStream, você consegue ficar pegando uma sequência de janelas, o próprio software já reconhece quais são os cortes, né? Os cortes apicais 4, 3, 2 câmeras, realmente muito interessante. Bom, então vou começando, vou apresentar o programa para vocês. Esse é o QLab 13, né? Que é um marco que em 2019 incorporou realmente os aplicativos da Tontec. Gostaria de falar para vocês também que eu estou usando um notebook com uma configuração boa, mas também intermediária, é um Core i5 com 8 GB de memória, e ele está rodando bem nesse notebook. Tá? Apesar de ter um disco SSD que realmente ajuda bastante no desempenho, ele é um notebook intermediário. Tá? Ele aqui em cima, vocês, nossa, mas eu nunca tive contato com esse aplicativo, será que eu vou saber usar? Tem uma ajuda, ele tem instruções de uso, está tudo muito mastigado, está muito fácil de entender. Tem todos os passos a passos aqui, por exemplo, do lado esquerdo do AutoStream, está tudo bem fácil de entender. Realmente o fluxo do MVA, então está tudo bem certinho aqui. Vocês tendo o aplicativo em mãos, ele é autoexplicativo, né? A maioria dos passos está tudo bem certinho, tem ou por um desenho, ou por um passo a passo. Então basta realmente vocês terem contato, ter acesso à ferramenta, que vocês vão gostar bastante. Eu já quem me conhece sabe que desde a residência eu já estou mexendo com imagem tridimensional, faz 8 anos que eu comecei a residência de ecocardiografia. E desde então eu já achava muito legal, muito incrível, na verdade, você poder pegar uma imagem que você adquiriu e no pós-processamento, com calma, você rever essas imagens, estudar. Às vezes você principalmente no exame esofágico, né, o paciente está sedado, você tem aquela preocupação de acabar o exame, porque o paciente pode machucar o esôfago, ou pode realmente cair saturação, ficar hipotenso. Às vezes você, com mais calma, você consegue fazer diagnósticos, não foi uma vez, foram mais de uma vez. Eu acabei vendo ou uma vegetação, uma rotura de corda no pós-processamento. O que adianta você pegar uma imagem de alta resolução temporal, que hoje os aparelhos permitem, né? Você dá um zoom, não estou nem falando do tridimensional, no zoom do bidimensional mesmo, que vai para um frame rate de 120, 130, o olho humano só consegue ver 30 quadros por segundo. Se você não baixar essa velocidade, não olhar com calma, não diminuir 4 vezes a velocidade, dar um slow motion, você não vai ter o benefício do aparelho, né? Eu sempre comparo assim, você tem um app, que você tem uma BMW, um Mercedes, se você não sabe usar tudo que ele te traz, todos os benefícios, não tem muito sentido você ter você acaba não tirando tanto benefício do investimento se você não usar tudo que ele tem para te trazer. E o app, que realmente, ainda mais essa nova versão CVX, com essa sonda nova X8 2T, é incrível, tem uma taxa de quadros, uma resolução temporal muito alta, mesmo com batimento, funciona também sem eletrocardiograma. Realmente, quem tiver acesso a esse aparelho vai ficar muito, muito satisfeito, como eu tenho, né? Eu trabalho há 3 anos com o Epic e trabalhando ainda, tendo a possibilidade de trabalhar offline, que nem diriam, off-cart, com um software como esse QLab, realmente é uma coisa, é muito interessante, é muito bacana. Eu tenho certeza que todos que tiverem acesso vão perceber que isso melhora bastante o seu diagnóstico, melhora bastante o seu fluxo de trabalho. E a ideia que o pessoal da Philips trouxe para mim realmente fosse não uma aula de PowerPoint, uma discussão de casos clínicos. Eu separei alguns que eu acompanhei como cardiologista clínico, inclusive. Tá? Eu vou começar aqui primeiro, eu separei uma paciente que veio essa semana mesmo fazendo exame, uma paciente que faz quimioterapia por um câncer de mama. Ela teve o câncer diagnóstico na década de 90 e teve 2 recidivas
Inclusive, pela radioterapia, ela perdeu uma movimentação de um braço, uma paciente de 52 anos, mas está clinicamente bem, vem fazer um exame de rotina. No diagnóstico cardiográfico, eu vi que ela tinha uma disfunção diastólica moderada, do tipo pseudonormal, já tinha relação E' maior 14, o volume do lado esquerdo era moderado, era 41 ml por metro quadrado, e eu resolvi guardar as imagens para fazer uma avaliação um pouco mais minuciosa, tanto do strain do ventrículo esquerdo, como do átrio esquerdo e do ventrículo direito, tá? Então, olha como é fácil, está aqui, você tem essas imagens aqui, o programa está aqui, e eu vou abrir uma imagem bidimensional. Eu gosto de dividir, mais para fins didáticos, que esse aplicativo ele nos fornece ferramentas básicas para o bidimensional, básicas para a análise do exame tridimensional, e avançadas para o exame bidimensional e avançadas para o exame tridimensional. No caso, eu vou começar falando das ferramentas básicas para o exame bidimensional. Aqui um corte apical, 2 câmaras, né? Paciente, aqui você vê o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, válvula mitral. Primeira coisa, aqui a gente tem uma forma de demonstrar em quadros menores ou voltando para o quadro maior. Você consegue ir para o próximo quadro apertando esse botão e voltar aqui. Você consegue também, aqui offline, com o exame gravado. Uma coisa importante, todos esses exames são gravados em Daikon, tá? Faz bastante tempo que eu não gravo mais exame nos arquivos JPEG, AVI, e muito menos ainda filmando com o celular. Eu realmente só gravo em Daikon, porque mesmo para quem não tem o QLab, o próprio aparelho, tanto o Affinity como o Epic, ele exporta um leitor de Daikon. Então e essas funcionalidades básicas você tem também nesse leitor de Daikon. Então você não precisa gravar os exames em JPEG, AVI, porque depois você não vai conseguir editar as imagens. Mesmo você sem o QLab, você consegue usar o leitor, né, que o próprio aparelho te exporta para o seu pendrive. Aqui você consegue aumentar a taxa de quadros por segundo, quer dizer, reduzir a taxa de quadros por segundo, e aqui à esquerda aumentar. Caso você queira voltar rapidamente para a taxa de quadros por segundo que o exame foi adquirido, basta apertar esse homenzinho aqui, que ele volta para a taxa de quadros por segundo original, tá? Aqui, na aba direita, você pode abrir essa linhazinha aqui, né? Você tem esse botão que faz a rolagem, por exemplo, se você frisar e apertar esse botão, você vai para frente e para trás na imagem. Você consegue mexer no contraste, olha lá, na edição básica. Você, por exemplo, digamos que você esteja pesquisando se tem alguma vegetação aqui na válvula mitral. Você pode aumentar, você pode pôr na seta, pesquisar aqui e colocar o play. E é um exame que foi gravado a 50 quadros por segundo, você pode reduzir um pouco a taxa de quadros para você, por exemplo, avaliar melhor a válvula mitral. Só um exemplo, tá? E se você quer voltar rapidamente, você volta para a taxa de quadros por segundo que foi adquirido, e colocando nessa mãozinha você consegue também mexer com a imagem, se você quiser ver o ápice aqui, por exemplo. Isso eu considero como edição, funcionalidades básicas de edição, tá? Caso você queira, por exemplo, separar os arquivos para uma aula, você pode separar esses arquivos que não fiz em Daikon. Você acha aqui nos dados, você acha, por exemplo, a referência, né, da imagem. Você pode tirar aqui, mas você quer fazer uma aula de PowerPoint, Keynote, enfim, independente, você pode, apertando o lado direito do mouse, ele vai abrir essas opções, né? Tem os atalhos aqui também para mexer no brilho, no contraste, dar o zoom, mexer na panorâmica, ou você pode salvar o filme como. Aí você pode, por exemplo, colocar um exemplo, entrar aqui no formato AVI, você pode deixar anônimo o paciente aqui já, e OK. Aí ele vai exportar o vídeo, por exemplo, no desktop. Depois você consegue abrir esse vídeo em AVI e colocar, por exemplo, numa aula de PowerPoint. Então você não precisa ficar gravando direto do aparelho em AVI. Então essas são funcionalidades básicas, mas já muito úteis, tá? É muito interessante isso aqui. Então agora vamos falar de funcionalidades mais avançadas, que no caso seria a avaliação do strain, agora com o software da Tontec, realmente muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais interessante você trabalhar com o strain. Olha aqui, eu vou pegar essa imagem, aqui você apertando o Ctrl do computador, você mantém ele segurado, você vai selecionar as imagens, inclusive você pode comparar algumas imagens, se você tiver interesse. Eu vou pegar esses 4 campos aqui de baixo também, tá? Vejam que está laranjinha em volta do quadro, aqui não, então você tem que selecionar os 3 quadros para fazer o strain do VE. Mas aqui não é esse que eu quero, deixa eu pegar, na verdade é esse.
Bom, então a gente tem um 2 câmeras, um 4 câmeras e um 3 câmeras, né? Certo? Aqui para o stream do VR. Mas digamos, por exemplo, que você quer fazer um stream. Se você pega só um quadro, não estão selecionados os 3. O software é inteligente, ele já te dá todas as opções que você tem para um quadro de vídeo. Por exemplo, stream do átrio esquerdo, stream do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito. Mas se você quiser fazer do ventrículo esquerdo e selecionar 3, ele já te dá a opção mais limitada. Ou você fazer a fração de ejeção, que é esse aqui, o stream tradicional, que já tem desde o IA33, que é o ACMQ, e agora que mais lógico realmente usa, o auto stream da Tontec. Você selecionar os 3, você aperta o auto stream, ele em poucos segundos ele vai rastrear e ele automaticamente ele vai achar quais são as janelas que foram adquiridas. Só entrar. Inferior, anterior, ordem aleatória. Depois ele organiza em 4 e faz o stream. Aqui você, olha, já tem um stream, a média, um stream longitudinal de LS 19.7, números absolutos. Você dá uma olhada aqui e veja se necessita, por acaso, né? Está aqui, você olha, você vê aqui se ele vai precisar de algum tipo de edição. Você fala, nossa, mas cadê os valores do stream? Basta colocar nesse olhinho que ele te dá os valores. Ah, fiquei na dúvida se essa parede aqui realmente está seguindo bem, enfim, ou aqui. Você pode fazer uma revisão do traçado. Por exemplo, aqui eu acho que o volume diastólico final aqui podia vir um pouquinho mais para cá. E ele já traça de novo. Você pode levantar aqui um pouquinho mais. Você olha como ficou na diástole, na sístole. Acho que talvez aqui dá para ver um pouquinho mais também, por exemplo. Mas rapidinho você edita, ele já se acha, já traça novamente. Você confiando, achando que realmente ele traçou de uma forma adequada. Acho que aqui dá para ver um pouco mais, ó, por exemplo, para cá. Você achando que ficou bom, você aceita as medidas. E ele te dá aqui com os valores em cada segmento do ventrículo esquerdo e com esse bullseye. Repara que tem os quadradinhos, você pode colocar aqui, ó, a imagem inteira, você pode voltar para esse layout. E colocando nesse layout do bullseye, é interessante que você tem as outras curvas aqui, a curva do stream, por exemplo, para ver se tem uma contração pós-histórica. E colocando a sua setinha em cima das curvas, você já consegue ver de que região que se trata cada uma da curva, tá bom? Então esse aqui é o stream do ventrículo esquerdo. Mas eu não quero fazer o stream do ventrículo esquerdo, eu quero fazer o stream do átrio esquerdo aqui. Então você aperta o Ctrl, por exemplo, deseleciona esses aqui. Seleciona só esse. Ele vai dar a opção do stream do átrio esquerdo. Você coloca da mesma forma que do ventrículo esquerdo, ele vai rastrear o átrio esquerdo e vai dar para a gente o stream de reservatório, conduto e contração. Certo? Aqui vocês viram com o layout, ele já rastreou. Eu acho que está bem bacana, né? O valor de 37,5%, né? O normal seria acima de 39%. Repare que o stream de reservatório, você colocando em cima, ele já dá para você a legenda, que o stream de conduto e aqui o stream de contração, e a soma desses dois, né, dá o stream de reservatório. Bastante interessante, aqui você pode mudar a referência se é com a onda A ou o final da diástole, certo? Também, se tiver alguma dúvida, você pode fazer a revisão aqui de rastreamento, mas para mim está bem adequado a forma automática. E dando um exemplo, agora do stream do ventrículo direito, um ventrículo direito que, né, aparentemente normal, olhando assim pelo bidimensional, também, olha, ele vai dar várias opções. Vou pôr aqui auto stream RV. Olha lá, ele deu um stream da parede livre de 28, mas eu achei que realmente ele perdeu um pouquinho essa borda, né? Você olha a imagem, realmente eu acho que tinha que vir um pouco mais aqui. Você volta, você faz a revisão do rastreamento, você puxa um pouquinho mais para baixo. Ele puxou aqui, você veja que puxou um pouco errado, você traz aqui para dentro. Dá uma checada aqui, você vê que ele está, para mim, acho que perdeu um pouquinho da ponta também, acho que dá para trazer um pouquinho mais para baixo. Acho que agora está bem ok.
Só aceitar as medidas. Deu um strain da parede livre de 28 e você consegue ver a medida em cada região, né? O normal, um número absoluto acima de 22%, um VD pelo strain sem alterações. Tá bom? Então, esse foi o primeiro caso, um caso de uma paciente de 52 anos que já fez diversos ciclos de quimioterapia para um câncer de mama recidivado. Tá? Fechando aqui, vamos para o próximo caso. Basta você procurar, aqui eu separei para essa demonstração uma seleção de casos. Essa foi outra paciente que eu acompanhei, uma paciente de 51 anos que teve um infarto sem supra, que tinha uma artéria, a MG1, a primeira marginal subocluída. Uma paciente estabagista, ansiosa, que teve um infarto sem supra. Esse caso é bem interessante também, que como a gente consegue com calma avaliar bem, tanto desde a contratilidade segmentar, né, que seria uma avaliação básica do bidimensional pelo QLEB, até você fazer uma mais avançada, por exemplo, com strain. Então está aqui. Reparem que a ordem aqui também está 2, 3, 4 câmeras. Não está seguindo uma ordem predeterminada, o próprio aplicativo ele acha. Você seleciona os 3. Auto-strain LV. Então a paciente teve um infarto pelo cateterismo de circunflexo. Rastreou aqui. Rastreou e deu esse bullseye. Você colocando aqui, você vê que essas regiões aqui com contração pós-sistólica, né? Você vai lá, olha de novo o bullseye, por exemplo, e te chama atenção realmente aqui para a parede inferior, para o segmento médio da parede infralateral, principalmente nessa região aqui do segmento médio da parede lateral e infralateral, parece que é uma redução mais acentuada, né, da deformação. Então vamos lá agora fazer só análise do bidimensional. Vamos começar a ver que está fora, está nas 2 câmeras. Você clica 2 vezes, ele vai com o lado esquerdo, ele vai para o inteiro, você vai para o próximo, aqui nada que chama muita atenção. Aqui usando o X-Plane, né, durante a aquisição, colocando parede infralateral, parece realmente que aqui pode ter alguma coisinha, e com o strain já chamou atenção para aquela região. Olha aqui, senhores, na minha opinião aqui, bem no segmento médio da parede infralateral, há uma alteração de contratilidade bem localizada aqui. E o strain realmente corrobora, né, ele ajuda a melhorar a nossa confiança no diagnóstico visual, né, de uma alteração segmentar nessa parede. Tá? Então essa é uma função avançada do bidimensional, a gente já conseguiu dar um pouco mais de credibilidade, confiança para o nosso diagnóstico, e eu acho que para o cardiologista clínico é muito bacana também você dar esse retorno. Agora eu vou falar um pouco sobre o tridimensional, falar sobre uma avaliação básica que a gente pode fazer desse exame 4 câmeras dessa mesma paciente. Olhando aqui no 4, 2 câmeras, a princípio nada demais, mas com o QLEB você primeiro pode fazer uma avaliação básica do tridimensional, fazendo os diversos cortes. Foi adquirido com 4 batimentos, né? O paciente colaborou, segurou a respiração, conseguia um frame rate bom. Aqui ele dá uma opção de você fazer um método de Simpson a partir de uma janela de um tridimensional, tá? Então você veja qual que você acha que realmente é a diástole, né? Diástole final. Você vai fazendo aqui. Opa, deixa eu deletar. Next. Volta aqui os pontos. Volta aqui, vou fazer meio rapidinho só para vocês terem uma ideia. Mas você consegue editar aqui, puxa para cá, solta, arrastar e soltar, né? Que funciona. Arrastar e soltar. Solta, deu um volume diastólico final aqui, né? Acho que dá para postar um pouco mais aqui. Certo? Daí depois você vai tentar achar a sístole. Vai um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, você pode vir por aqui também.
mais ou menos aqui uma fração de ejeção de 59%. Só que aqui entra uma limitação do bidimensional. Lembra que a gente olhando a alteração era mais evidente na parede inferolateral? E o Simpson, ele não compreende a parede inferolateral, né? O método do biplano, a gente faz pela 4 câmaras e 2 câmaras. A parede que a alteração segmentada me parecia mais evidente, não entra. Então, a gente precisaria de algum outro método para que a gente fizesse não de maneira subjetiva, mas realmente de uma forma quantitativa, a avaliação desse volume sem suposições geométricas. Aí entra o tridimensional avançado, que eu vou falar na sequência. Agora, por enquanto, como eu estou aqui, eu vou entrar a falar primeiro dos cortes do tridimensional. A gente olhando esse bloco, a gente fala, nossa, mas aonde que está o ventrículo esquerdo aqui no meio? Eu estou todo perdido. Bom, não é tão difícil você se encontrar, desde que você se habituando, acho que em pouco tempo você se habituam com esse programa, e é o mesmo, exatamente, é igualzinho como está nos aparelhos de ecocardiografia. Você aperta os controles, aqui. Eu quero que vocês saibam que ele vem com o modo padrão, que ele tem poucas ferramentas aqui no padrão, tá? Então, quando vocês quiserem fazer mais edições, vocês vão ter que apertar essa teclazinha mais para criar um novo preset aqui. Eu já fiz isso, coloquei Lucas Final, que eu fui acrescentando, né, todas as opções que eu queria. Ele entrou aqui. Olha, ele tem tudo, exatamente o que tem no aparelho, todas as opções de corte, inclusive, está tudo aqui nessa janela, inclusive de alterar ganho, compressão, está tudo aqui. Bom, tem esse bloco aqui, né, tem os cortes, né, o sagital, coronal, transversal, e como que eu me acho? Basta você apertar aqui o Slice Plane, você acha os planos. Aqui está mais para 4 câmaras, aqui em 2 câmaras, aqui está quase em 3 câmaras. Então eu quero começar a cortar a partir do 4 câmaras, por exemplo, e não quero essas linhas aqui na frente. Então eu volto para o volume, tiro aqui o MPR, né, reconstrução multiplanar, e ativo essa ferramenta, que eu acho só se vocês estiverem acostumados só com essa ferramenta, você já consegue fazer muita coisa, que é ajustar os planos do crop. Ferramenta de corte, eu trago aqui para frente porque eu quero entrar daqui, por exemplo. Você vem nessa teclinha aqui, você entra no ventrículo esquerdo. Eu vou tentar fazer um corte de 4 câmaras aqui, totalmente já offline. Você consegue fazer e realmente ver, achar o átrio, né? Você bloqueando o plano, você gira isso aqui. Olha, eu acho que está muito pequeno isso aqui, eu quero ver melhor o ventrículo esquerdo. Você vê na lupinha, você aumenta. Está com muito brilho isso aqui também, não estou gostando. Você pode vir aqui, diminuir um pouquinho o ganho, diminuir o brilho, aumentar, não foi demais, diminuir a compressão um pouquinho. Pronto, aí você tem um negócio e solta o vídeo para ver. Ele vai carregar e vai entrar conforme adquirido, no tempo, na velocidade conforme adquirido. Estou olhando 4 câmeras, está com essa imagenzinha roxa aqui na frente. Só voltar lá para ajuste de planos e tirar para ver a imagem. Então, estou vendo aqui, basicamente, pelo tridimensional, uma reprodução do corte de 4 câmeras. Ah, está muito rápido. Tem as setinhas aqui embaixo, você consegue, por exemplo, diminuir a velocidade e ver uma taxa de quadros por segundo mais lenta. Bom, vamos procurar os outros cortes basais. Deixa eu voltar mais ou menos para a velocidade original. Vou frisar. Volto para o plano, desbloqueio, giro devagarzinho o plano. Tem que tirar por aqui. Um corte mais ou menos em 2 câmeras aqui. Bloqueio o plano de novo. Vira. Olha lá. Parede inferior. Parede interior. Parece que está tudo ok. Vamos desbloquear o plano de novo. Vamos procurar aquela infralateral que a gente já imaginou que tinha alguma alteração segmentar lá. Ainda não apareceu a aorta aqui direito. Vamos ver um pouquinho mais. Bloquear o plano. Olha lá. Está reproduzindo 3 câmeras e dá para ver aqui que parece realmente que aqui tem uma cinesia bem nesse segmento médio da parede infralateral. Tá bom, mas eu gosto de avaliar pelo eixo transverso. Eu gosto de confirmar por outro corte. Tudo bem, é tranquilo. Basta vocês bloquear o plano. Mais ou menos nessa região de interesse. Você faz um eixo curto. Bloqueia o plano de novo. Vira para você.
Você pode girar para colocar o ventrículo direito para lá, igual a gente está acostumado pelo corte transtorácico. Está aí, você consegue ver pelo tridimensional. Alteração segmentária, você consegue ir devagarzinho da base, ó, começando lá da válvula mitral, você vai subindo. Olha lá, como alteração segmentar, que no segmento médio você consegue ver bem. Isso tudo offline. Ah, mas eu quero ver tudo de uma vez, eu não quero ficar fazendo tudo isso. Tudo bem, basta você apertar o iSlice. Vou voltar aqui. Carregando. Deixa eu voltar para o zero aqui. Esse processamento muito rápido. Vai ser. Acho que na hora que eu fiz o corte, deixa eu voltar aqui. Ele está com um delayzinho aqui. Deixa eu sair desse aqui. Que realmente é bastante processamento, né? O aparelho ele tem ele tem um processamento muito bom, né? Mais do que um notebook normal. Mas você vê que no geral funciona bem. Eu vou pôr de novo aqui. Controles. Deixa eu só apagar tudo. Eu acho que é mais. Agora apareceu. Veio aqui. Deixa eu puxar. Tem que diminuir o tamanho dele. A linha vermelha também saiu da posição. Você traz a linha vermelha para cá. Angula direitinho. Angula aqui. Deixa bem, né, perpendicular mesmo ao ventrículo. Aí você colocou tudo bem alinhadinho. Você consegue colocar aqui e ver os diversos cortes, certo? Então você consegue também colocar esse movimento e ver com calma toda essas reconstruções. Isso aqui é muito também útil no EcoStress. Agora vamos para outro caso. Deixa eu fechar isso aqui. A seleção, bom, aí a gente vai ver esse paciente, a gente vai pensar, puxa, voltando na história da alteração segmentar, né? A gente com a parede infralateral, o Simpson não pega a parede infralateral. Como que a gente poderia realmente incluir a parede infralateral? Aí você tem, aquele era um software, né, aqueles eram ferramentas básicas de avaliação tridimensional, e aqui a gente tem ferramentas avançadas, que é o 3D avançado, que ele faz uma detecção semi-automática das bordas do ventrículo esquerdo, e ele consegue incluir e pegar o ventrículo esquerdo inteiro e fazer a função do ventrículo. Aqui eu já fiz isso, como realmente demanda um pouco de tempo para você editar as bordas, eu já fiz previamente, já está aqui a reconstrução. Você pode colocar aqui o Refresh Mesh, os segmentos, tirar os segmentos. Você consegue ver o ventrículo esquerdo aqui e a fração de ejeção pelo tridimensional. Certo? E como eu já fiz previamente, ele já viu o que tinha visto. Eu vou voltar. Então, você tem essa ferramenta avançada aqui também para análise segmentar. Tá?
Vamos para outro caso. Então tá, aqui... E pensando assim, você fala, nossa, mas o fluxo de trabalho nosso não permite, a gente use tanto tempo do nosso, né, para fazer uma fração de injeção dessa forma semiautomática, eu não tenho tempo para ficar detectando as bordas, corrigindo tudo. Por isso a inteligência artificial entrou na jogada e eles fizeram um programa que chama Dynamic Heart Model, que você, com um batimento, você consegue adquirir o ventrículo esquerdo, então, né, inteiro, na sua totalidade, com uma taxa de quadros boa para uma análise quantitativa, ideal que você tenha mais de 20 quadros por segundo, 18 quadros por segundo para análise quantitativa, com 10 quadros por segundo você consegue fazer uma análise qualitativa. Você pega um bloco, esse aqui é um exemplo da Philips, aqui no QLab, igual ao aparelho o Epic, você também tem o Dynamic Heart Model. Você coloca ele usando inteligência artificial e vai detectar as bordas. Assim, ele tem 160 megas de um arquivo, ele realmente é pesado e o computador ele precisa de um tempo para trabalhar, né? Aí ele fez a detecção das bordas, da fração de injeção e, além disso, a fração de injeção, o volume do átrio esquerdo, tudo em poucos segundos, mesmo com um pouco de delay do computador, ainda é mais rápido do que você fazer o Simpson manualmente, com uma taxa de acerto muito grande. Se você quiser achar, por exemplo, fazer uma edição regional, você pode fazer aqui, editar e acertar as bordas se você achar necessário. Então, o Dynamic Heart Model ele é bastante interessante também. Ele dá a massa para outro-dimensional, ele segue as bordas. Se você achar que ele não seguiu uma bordinha direita, você consegue editar regionalmente, editar na sístole, consegue editar as linhas do epicárdio, estou vendo o PT do epicárdio, do endocárdio. Então, assim, é um exame que em poucos segundos você consegue fazer uma avaliação quantitativa mais fiel, mais rápida e evitando aquelas posições geométricas que a gente usa tanto nos modos lineares como no próprio modo bidimensional, certo? Então, aqui é o exemplo do Dynamic Heart Model. Então, para não dar mesmo no dia a dia para a gente ficar, em todos os casos, fazendo tanta avaliação quantitativa em modos semiautomáticos, então por isso hoje a gente tem o Dynamic Heart Model, que você consegue fazer a fração de injeção certamente mais rápido do que traçando o método de Simpson para a maioria das pessoas, tá bom? Então tá, agora vamos para outro caso. Esse é um paciente que eu vi essa semana, agora vamos falar um pouquinho de ventrículo direito, que é outra coisa que eu considero incrível nesse software, no QLab 13, que é a avaliação do ventrículo direito pelo tridimensional. Mas vamos começar falando do strain do ventrículo direito. Esse é um paciente que internou aqui no hospital que eu trabalho, com um TEP agudo, maciço, um paciente de 62 anos, de comorbidade, tem diabetes e fator 5 de Leiden. Olha aqui. Olha, isso foi no dia 7. O padrão de D do ventrículo esquerdo, ventrículo direito muito grande. Peguei uma PSAP estimada de 70 nesse paciente. Pelo quadro clínico dele também e pelos achados ecocardiográficos, a equipe resolveu trombolizar. Após discussão, vou fazer aqui um auto-strain do ventrículo direito. Nesse caso aqui, um caso clínico mesmo, não, o primeiro auto-strain do ventrículo direito que eu fiz era um paciente normal, né? Assim, quer dizer, pelo menos que não tinha quadro clínico de VD nenhum. Reparem que ele tinha o sinal de Makona, né? Com uma hipercontratilidade do segmento apical, com uma diminuição da mobilidade aqui dos segmentos do médio e basal do ventrículo direito. Ele deu o strain da parede livre de 17,9, lembrando que o valor de referência para o VD seria 22. Então aqui o strain ajudando aqui a gente fazer uma avaliação de eficácia de tratamento mesmo, que vai ser esse caso. Então esse aqui é o pré-trombólise do dia 7. Vou fechar aqui o strain do ventrículo direito. E vou abrir agora um exame que eu fiz hoje mesmo, pós-trombólise. Vasoteplase. E olha como é interessante isso aqui também para a gente avaliar o exame bidimensional também, né? Não só usar essas ferramentas do auto-strain, como a gente olhar com calma depois, ou no consultório, ou mesmo na sala de eco. Olha melhor como o ventrículo esquerdo não está, o septo não está mais retificando daquela forma.
nítida melhora aqui pelo exame bidimensional e vamos fazer uma análise aí quantitativa pelo strain. Vamos lá de novo, AutoStrain RV. Ele já viu, ele já percebeu que aqui é o ventrículo direito, ele já traçou, já deu um alho strain que era 17,9, já subiu para 21,2. Mas olha, mas cadê os pontos de referência, cadê os valores de referência aqui? Basta você colocar nesse olhinho que você também vê que realmente melhorou o strain, principalmente aqui na região basal e média do ventrículo direito, houve uma melhora grande, tá? E lembrando que, como já expliquei, se vocês acharem necessário, vocês conseguem editar aqui botando nessa revisão de rastreamento, tá bom? Outra forma também é você usar esse botãozinho aqui, apertando aqui, você pode marcar os pontos âncoras, que ele refaz tudo novamente, certo? Então tá bom, a gente falou um pouquinho de ventrículo direito, então para finalizar o ventrículo direito, vamos falar, além do strain, eu acho que eu considero... Eu tenho outro caso aqui de strain também, antes, que é um paciente de 31 anos com hipertensão pulmonar primária. Aqui eu fiz esse caso até para deixar bem claro que o olho humano ainda é necessário, que apesar da tecnologia ter avançado muito, precisa da gente para checar se está tudo certo. Esse paciente tem hipertensão pulmonar primária, olha, o ventrículo direito maior que o ventrículo esquerdo, isso confirmado por CAT de câmeras direitas. Vamos colocar o strain do ventrículo direito. Ele vai traçar, ele não vai entender direito essa morfologia aqui não. Olha como ele errou realmente aqui no traçado. Então vamos fazer uma revisão de rastreamento. Mesmo quando precisa fazer, você não perde muito tempo, é rápido esse processo. Você só faz o arrastar e soltar, o processo de arrastar e soltar. Acerta aqui direitinho, coloca mais na ponta. A ponta do VD está indo para lá. Agora parece que está bem ok. A sístole e a diástole. Porção basal, acho que dá para subir um pouquinho mais aqui. Tá? Deu só ok. Análise. Está aqui. O strain da parede livre do VD de 14,1%. Falamos de dois casos, de um TEP, um caso de hipertensão pulmonar primária. Agora vamos no exemplo de um VD normal. É só um exemplo que não tem a ver com esses casos. Para vocês verem como que agora a gente não precisa mais, né, de tanta suposição geométrica para avaliação do VD. A gente tinha o FAC, o TAPS e o tecidual do VD, que você pegava na fim uma parte pelo todo, né, você fazia muita suposição geométrica. Às vezes um paciente tinha uma hipermotilidade da base do VD e a parede livre lá para mais ápice parado, pode vir um TAPS normal, um tecidual normal. E aqui a gente precisava realmente de alguma coisa para avaliar melhor o VD. E agora a gente tem isso aqui. Repare que foi também adquirido pelo modo de Hart Model, né, com uma taxa de 4 por segundo de 20. Você coloca o 3D Auto RV, ele vai fazer a avaliação do VD tridimensional. Ele vai fazer o rastreamento de todas as bordas. Você consegue editar se necessário também, se você achar que alguma borda não ficou adequada. Olha aqui, ele deu uma fração de ejeção de 55,8 do VD. Você pode fazer a revisão de rastreamento aqui. Eu já fiz previamente, ele tinha realmente algumas coisas para editar, mas só um exemplo como você pode jogar para lá e como altera a fração de ejeção. Tanto na sístole como na diástole, você consegue ver os segmentos mais apicais lá em cima, ó, nessa linhazinha amarela, segmentos basais, essa linhazinha vermelha, quer dizer, deixa eu ver aqui mais para baixo. Aqui seria, né, a saída para pulmonar, aqui os pontinhos azul a tricúspide, você consegue editar também na diástole, na sístole, né, nos dois, você consegue editar a válvula tricúspide, então você consegue fazer todo esse tipo de edição, e se você achar que não ficou bom, você pode começar tudo aqui. Você tem outras ferramentas também para ver o ventrículo direito, você tem diversos layouts, né, do ventrículo direito, você pode deixar só ele, girar ele, daquela forma que ele fica de ponta cabeça, né, aqui, ó. Você pode virar ele aqui, você pode mudar, colocar ele dentro dos outros cortes, então você tem bastante mecanismo, bastante forma de avaliar isso aí, achando que está tudo certo, você coloca análise, ele vai dar todos esses valores para você, você consegue mudar também aqui o ventrículo direito, deixar ele como uma redinha, uma rede dentro também, uma parte sólida dentro de uma rede,
E olha que interessante, senhores, aqui. Além da fração de ejeção, ele dá também análise pelo bidimensional. Então, o que ele já te dá instantaneamente fazendo isso aí? Ele te dá o TAPSE, que você pode digitar apertando aqui, ó. Ele já alinha, olha, achei que não pegou tanta base, você pode digitar e acertar o TAPSE aqui, por exemplo, como aumenta o tamanho. Ele te dá o FAQ, você também pode digitar aqui caso você não ache que precisa digitar alguma coisa. E te dá também já automaticamente o desenho da parede livre. Parece realmente aqui precisou uma ediçãozinha, eu vou dar uma acertada aqui. Aqui parece que está bem ok, acho que dá para ir um pouquinho mais para o ápice aqui também. Então, automaticamente, olha, você com o corte do Heart Model, você com um batimento, você pega um volume do ventrículo direito, né, direcionado para o ventrículo direito, você tem a função tridimensional do ventrículo direito, e para quem ainda acha necessário, ou realmente às vezes, no exame de segmento, você comparar com o FAQ, com o TAPS ou com o strain, tudo automaticamente, em poucos segundos, acho que com menos de 2 minutos, você consegue fazer toda essa avaliação do ventrículo direito. Então, aquela câmara que foi esquecida por muito tempo, está aí agora. Com a tecnologia, você pode fazer uma avaliação muito boa do ventrículo direito e a quantidade de trabalho também que dá para fazer com essa ferramenta. Tá? Então, agora a gente falou bastante de torácico, falamos de ventrículo direito, falamos de edições básicas do bidimensional, edições avançadas do tridimensional. Agora vamos falar um pouquinho de eco transesofágico, para a gente realmente terminar um pouco a aula. Eu vou passar um caso de rotura de corda que eu atendi também aqui no mês passado. Então, é um paciente de 67 anos que teve uma dispneia súbita, foi avaliar, realmente ele estava taquicárdico, tinha um sopro e vimos que ele tinha uma rotura de corda da válvula mitral. Aqui é o tridimensional, né? Você consegue, então, vou falar um pouco de ferramentas básicas, então, do tridimensional no esofágico, que é, por exemplo, você avaliar qualitativamente esse refluxo aqui. Então, você coloca aqui no Qzinho de novo, 3DQ, você vai conseguir olhar mais ou menos offline, também off-cart, no caso que eu estou no notebook, você consegue avaliar como que era esse refluxo mitral. Então, você consegue colocar, ajeitando aqui as linhas da reconstrução multiplanar, você consegue alinhar direitinho aqui, colocar em cima do colo e colocar, e você consegue ver como que é o formato do refluxo aqui certinho e consegue avaliar aqui também. Então, bastante interessante também para você avaliar o refluxo pelo tridimensional. Você vê que esse color está muito preenchendo muito aqui. Uma dica que eu dou é que vocês, quando forem ver o color do tridimensional, vocês diminuem o filtro de parede. Aqui, ó. Fica um color um pouco mais parecido do que a gente está acostumado. Certo? Tá. Agora tá bom, essa é uma edição básica para ver o color. Outra funcionalidade básica é realmente você ver, né, offline o registro que você fez do corte da mitral, por exemplo. Aqui eu captei pelo HVR, que é aquele modo que pega com uma nota, que ele joga a taxa de quadros por segundo lá para cima, né? Você pega uma resolução temporal boa, que é importante para você fazer uma análise quantitativa. Com esse software, se você colocar uma taxa de quadros por segundo muito baixa, tipo 8, 7, ele vai se perder. Você precisa de uma taxa de quadros por segundo alta, pelo menos aí perto de 18, para você fazer a avaliação por softwares de análise da válvula mitral. Então aqui você tem essa rotura, né? Aqui a posição válvula mitral, obtida por um corte transesofágico. Aqui seria a posição do cirurgião, a visão do cirurgião, em que a aorta estaria aqui para cima. Aqui o apêndice atrial esquerdo, aqui o septo interatrial. Olhando aqui, você tem a válvula mitral, folheto anterior da válvula mitral, a cúspide posterior, aqui comissura anterolateral e aqui a póstero medial. Então estaria aqui A1, A2 e A3, P1, P2, P3. Você pode usar essa aqui para o mouse para você ver a imagem com calma, você vê a cordinha rota aqui, certo? Ah, mas eu quero ver isso aqui, né? Como se fosse, por exemplo, o eixo longo da aorta, que você vê o folheto anterior e posterior. É tranquilo, você consegue no pós-processamento.
ver a válvula mitral. Deixa eu abrir. Deixa eu só... Um segundo, tá com... Deixa eu abrir o programa de novo. O aplicativo Kleb 13, ele foi incorporado à Tontec em 2019, em abril de 2019. Deixa eu ver se tá. Pronto, está carregando os casos aqui de novo. Você seleciona tudo, né? Que os artigos, você seleciona o exame novamente que você queria. Está aqui voltando naquele caso. Taxa de quartos por segundo de 20. Agora voltou. Está aqui, né, a válvula mitral. Aqui você tem a reconstrução do planário, então você pode mudar aqui os seus ângulos em cada MPR, em cada reconstrução. Você consegue tirar essas linhas da frente, se você quiser ver com calma, como se fosse um exame bidimensional. Você consegue, por exemplo, tirar aqui as linhas de referência. Você consegue ver cada quadro desses separadamente, nesses quadradinhos. Olha lá, você consegue ver aqui. Aqui, a aorta aberta, folheto anterior, folheto posterior, você consegue ver a cordinha. Está muito rápido, você consegue diminuir aqui a taxa de quartos por segundo para você avaliar essa estrutura com mais calma. Você consegue pôr na imagem tridimensional. Ela está aqui, a válvula mitral, pênis central esquerdo, começa colocando na posição do cirurgião, mas para avaliar um prolapso, uma falha de captação, você tem que sair da posição do cirurgião, você tem que rodar essa imagem para você ver melhor. Está com muito ganho aqui na frente, está com toda essa estrutura, vamos lá, vamos cortar essa imagem da mitral. De novo, você tem um eye crop aqui também, você tem esse quick view, você tem outras formas de ver além dos planos. Eu vou usar aqui no caso o quick view para ver se a gente ganha tempo. Quick view é como se fosse um dardo, você pega uma posição inicial e final, solta, ele já abriu o corte na posição do cirurgião. Certo? Eu vou lá para essa imagem, rodo aqui, o pênis central esquerdo está aqui, eu estou achando que está muito brilhante essa imagem, eu diminuo o brilho, diminuo também a compressão para aumentar o contraste, o mitral é legal você diminuir a compressão, e vejo bem essa imagem aqui da ruptura de corda, mas eu quero ver lá como que está aqui essa falha de coaptação, eu quero fazer outros cortes, basta você virar, a válvula aórtica está aqui, você consegue vir pelo abrir o ajuste de planos, traz ele para cá, você bloqueia esse plano. Lembra aquele corte que eu queria fazer com a válvula aórtica aparecendo? Está aqui, você consegue ver. Desbloqueia o plano, tira o plano da frente. Vou tirar essas linhas também. De referência, você vê aqui a ruptura de corda, você consegue angular um pouquinho melhor aqui. E ver aqui a falha de coaptação. Mas eu quero fazer aquele corte que eu vejo P1, A2 e P3. Tá bom, você pode voltar aqui, resetar o corte, voltar tudo do começo. Lembra que eu falei que a aorta está aqui? Agora eu estou vendo do contrário, aqui está o folheto anterior, aqui posterior. Então a gente sabe que está aqui, ó, P1, P2, P3, o A2 está para cá.
certo? Então você volta para cá, entra com o plano de novo. É sempre importante no tridimensional você ter pontos de referência, senão você se perde depois. Então sempre, principalmente para mitral, peguem a válvula aórtica e o septo e o apêndice atrial esquerdo. Vocês entram aqui. Não foi muito. Um pouquinho mais. Vou um pouquinho mais para cá. Aí vamos bloquear esse plano, vamos tirar aqui. Olha lá, aqui a gente estaria vendo P1 aqui, P2 aqui, P3 aqui e o A2 aqui no meio. Então, você tem várias ferramentas, né, de edição da imagem tridimensional para avaliar, por exemplo, no caso, uma válvula mitral offline. E agora, para finalizar, eu vou falar também de um grande programa que foi incorporado da Tontec, que lembra que tinha o MVN, aquele aplicativo que é muito, muito bacana também, muito útil, mas ele realmente a edição dele é demorada, você tem 8 passos para editar tanto o anel da mitral como os folhetos, né? Ele vai abrir aqui, então você tem realmente, são 8 passos, até você chegar, você tem que fazer diversos tipos de edição, é bem bacana esse programa, mas realmente demanda tempo. A Tontec tentando agilizar o processo e fazendo realmente que esse tipo de avaliação entre mais na prática clínica, principalmente para pacientes que vão para cirurgia cardíaca ou para algum procedimento que hoje está muito em evidência, né? Cada dia mais a importância dos procedimentos cardíacos estruturais. Foi feito esse aplicativo que chama MVA, né? Que nada mais é do que a avaliação da válvula mitral, em que você vai ganhar muito tempo no fluxo de trabalho para avaliar a mitral e tira diversas medidas, diversas informações em pouco tempo. Olha, agora são 6h59. Vamos ver quanto tempo demora aqui para editar essa válvula mitral. Bom, está aqui. Você baixa essa linha azul mais um pouco próxima do anel. É importante que essas linhas aqui, está tudo autoexplicativo. Repare que aqui à esquerda você tem tudo demonstrando direitinho como você deve fazer. Deixar o átrio um pouco mais para o meio, essa linha o mais perpendicular possível para o anel. Essa linha azulzinha, claro, você tem que deixar. É importante que você gire ela até aparecer a válvula aórtica aqui. Reparem que esse é o ponto principal aqui de referência. Essa aqui é o anel aórtico, ele é opcional. Então, mas antes de você ir para ele, você tem que botar também aqui os pontos de referência do anel. A válvula aórtica está aqui, né? O anel aórtico. Aqui, esse A seria de anterior da mitral, a região anterior do anel. E o CL é a linha de coaptação. Você coloca aqui o ponto de referência. Pronto, está tudo mais ou menos. Acho que dá para deixar um pouquinho mais para cá. Para ficar um pouco mais. Deixa eu só acertar aqui. Foram 2 minutos. Tá aqui. Agora você checa realmente, era essa que eu queria. Você bota um modelo estático. Ele já te dá, olha aqui, um modelo estático da válvula mitral. Repare como ele já seguiu bem, de uma forma bem próxima. Você consegue dar uma olhada, cotação, você vai para a análise do modelo estático. Deixa eu tirar aqui. Você olha o estático, você bota nesses 4 câmaras, ele vai te dar essas opções de edição. Então aqui é a visão do ânulo e aqui é a visão da coaptação. Olha que aqui parece que a válvula, o folheto anterior juntou com o folheto posterior. Então vai precisar de uma ediçãozinha. Você tem essas canetas. Você coloca uma canetinha menor, ela vai fazer uma edição mais fina. Aqui. Traz o folheto anterior para cá. Você gira essas linhas para ver a linha de coaptação do anel. Gira a linha amarela para ver a da válvula. Esse azulzinho sai um pouquinho aqui. Achando que está tudo bem, você dá uma geral. Você vai para a avaliação do modelo dinâmico. Cheque aqui realmente. Aqui você consegue colocar o ciclo inteiro ou só na cima. Checa se realmente você acha que ele circulou certinho, seguiu a cúspide anterior e posterior da mitral certinho. Se você achar que está muito rápido, você consegue diminuir a velocidade.
Você consegue também tirar de cima da válvula e colocar de novo esse modelo. Você consegue tirar a válvula e deixar só o modelo. Você consegue girar, colocar numa tela maior e ver só o modelo. Você consegue pausar esse modelo e ver se bate realmente com o que você acha da imagem. Eu lembro que era realmente um prolapso de P2, né? Uma falha de captação, bem parecido com quem tinha visto no exame. Você pede para fazer a análise. Você pode voltar para editar se você achar necessário. Se você concordar com a imagem, ele vai te dar todas essas informações aqui. Algumas informações importantes, como o diâmetro AP. Vou colocar, tem. Se você aceita, mandar analisar, aceitar. O diâmetro AP. Nos folhetos também você tem a área do tente, a altura do tente para o paciente com insuficiência mitral funcional, secundária. A coaptação, você tem várias informações, e quando você vai clicando, ele vai mostrando lá, aqui nesse modelo, como que ficou. Então, foram 5 minutos para avaliar o mitral, mas vamos avaliar realmente com muito mais calma, você vai dar muito mais informação para o cirurgião, você vai tirar bastante coisa realmente dessa avaliação com essa ferramenta que é incrível, que é o MVA. Eu acho que o que eu queria falar basicamente era isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, estou à disposição. Doutor Lucas, antes da pergunta e resposta, vou pegar só um tempo. Mas antes disso, queria agradecer ao Dr. Lucas Veloso pela excelente aula, né, e compartilhar toda a sua experiência e sua vivência utilizando uma ferramenta offline, como isso ajuda no dia a dia. Tá? O meu agradecimento. Antes de mais nada, queria me apresentar. Meu nome é Fernando Ramos, sou o gerente nacional de vendas da Philips. Vou aproveitar esse espaço que eu queria compartilhar com vocês a nossa página da web, né, de navegação. Queria compartilhar com vocês a nossa página da web. Todo coração importa, então caso vá no broking, vai no navegador, digite todo coração importa. Entre na nossa página. A nossa página ela tem toda a informação de produto, né, de ultrassom, toda a parte de soluções da Philips para a parte médica, desde tomografia, ressonância, soluções de TI, né, a parte de ultrassom. Todas as aulas, né, desde a primeira fase do nosso coração de voz. Então, na página, tudo foi feita para vocês, tá? Fica aqui disponível todas as ferramentas para vocês usarem cada vez mais. Temos aqui, fale com o consultor de vendas, e automaticamente vamos entrar em contato com vocês, assim como temos divulgação do produto e nossas promoções. Né? Promoções hoje dedicadas para cardio, desde o 650, o EPIC, CVX, o 70, 50, então toda a nossa linha de ultrassom com preços e condições diferenciadas e com condições exclusivas de carência de 120 a 180 dias e 2 ou 3 anos de extensão de garantia. Tá bom? Queria passar essa mensagem. Agradeço mais uma vez a todos. Fiquem à vontade para fazer perguntas e respostas. Alô? A Carol tá pegando aqui todas as perguntas e respostas, as perguntas, né, para o doutor responder. Já sim, Carol. Tá. Doutor Lucas, eu estava no mudo, eu não percebi. Muito obrigada pela sua participação, né, em mais um evento com a gente. Eu agradeço a vocês novamente. Obrigada por compartilhar esse conhecimento que o senhor tem. Temos algumas perguntas, né, muitas elogios também. A doutora Bruna pergunta aqui se o senhor tem algum exemplo de auto-strain ventrículo com miocardiopatia hipertrófica assimétrica. Eu não tenho na aula, eu tenho de um caso, se ela quiser ver, de miocárdio não compactado aqui.
Eu tenho sim de miocárdio, mas como eu já tinha vários casos, eu não peguei, mas eu tenho. Mas eu tenho de miocárdio não compactado, vou pegar aqui na seleção. Vocês estão vendo? Eu tenho que compartilhar de novo, né? Vocês estão vendo o Kleben? Não, estou vendo só o senhor Não, agora. né? Não. Deixa eu pôr. Enquanto o senhor vai compartilhando, já aproveito e já vou responder a pergunta aqui do Dr. Jairo também. Dr. Jairo, prazer ter o senhor conosco também. Se nessa versão consegue utilizar as imagens do IA33, sim, o senhor consegue utilizar essas imagens para trabalhar no Lab do Jairo. Não, consegue sim. Você consegue usar as imagens do IA33, sim. Lógico que assim, o Heart Mode, algumas coisas que o IA33 não tem, não, né? Mas no geral, a maioria dos códigos tridimensionais, você pode pegar exames bidimensionais do CX, do Affinity, qualquer aparelho, ele faz a avaliação do strain, sim. O Kleb está aparecendo? Ainda não. Deixa eu ver. E agora? Ainda não, doutor. Ainda Não sei por quê. Não. Então, enquanto isso, eu vou buscando mais algumas perguntas. Tem bastante pergunta aqui. Pode A doutora Cláudia perguntou para você, doutor Lucas, quanto tempo o senhor acha que demora para conseguirmos boas imagens e treinamento em tridimensional? Acho que aquela que se perguntar é qual é a curva de aprendizado, né? Para que a gente tenha uma boa imagem. Eu acho que assim, realmente tridimensional, a curva de aprendizado é maior do bidimensional, porque você tem que ter diversos tipos de cuidados, né? Você tem que ter certeza que a estrutura que você quer avaliar ela está sendo contemplada em todos os cortes ortogonais, né? Você tem que ver se está no lateral e na elevação. Você tem que aprender a trabalhar, procurar sempre a melhor resolução temporal possível para o caso que você quer, né? Então, assim, para uma análise qualitativa, às vezes uma taxa de quadros por segundo de 8, 9, 10 é o suficiente, mas para uma análise quantitativa, você quer, por exemplo, ver o orifício de uma estenose mitral, né? A área de um orifício de uma estenose mitral. Se você quiser usar para avaliar nesses softwares dedicados à mitral, você precisa de uma taxa de quadros por segundo maior, idealmente perto de 20, 18, 9, 20, quanto mais maior, às vezes você tem que perder um pouco de resolução especial para ganhar a temporal. Então, eu acho que assim, eu faço 3D todo dia, desde que eu tenho um Epic aqui. Um pouquinho, pelo menos, eu faço. Você não precisa fazer... Eu acho que assim, as pessoas esperam para fazer, às vezes, tridimensional, só em exames de pacientes com doença, né? Todo exame eu faço 3D. Porque eu acho que, como tudo na vida, a gente tem que aprender a imagem normal primeiro, para depois a gente saber interpretar as imagens patológicas, as doenças, né? Então, eu faço exame tridimensional, todos os faço que eu faço pelo menos eu pego uma mitral, eu tento pegar com diversos quadros, né? Com diversos batimentos, 1, 2, 4 batimentos, com HVR, deixo guardado lá, você não perde muito tempo com isso. O paciente não vai precisar ficar sedado muito tempo. A partir do momento que você pega realmente o time do negócio, você em 1 minuto ou mais, você pega e vai analisar offline depois. A ideia é essa mesmo do aplicativo do Kleb, do OffCart. Você não vai querer ficar... Você ganha até, saiu um estudo atualmente, né, que é muito comum a frequência de lesões de esôfago no exame esofágico, pacientes, especialmente nos exames estruturais, e eles recomendam, inclusive, o uso do tridimensional, porque eu acho que com o tridimensional você consegue deixar a sonda desligada, você consegue fazer avaliações offline e acaba poupando até de lesões no esôfago do paciente. Então, é muito interessante o uso tridimensional. Eu acho que, assim, em 3 meses fazendo um exame por mês, você não vai aprender tridimensional. Eu acho que você, fazendo o exame toda semana, todo o esofágico que você fazer, eu acho que 1 ano você pegou bastante mão já. Assim, mas tem que ter realmente, tem que fazer com frequência mesmo. A curva de aprendizado não é enorme, não é impossível, mas você precisa de um pouco de dedicação e entender também algumas coisas, né, como o negócio da taxa de quadros por segundo, do vídeo, do ajuste da imagem. A imagem tridimensional, ela exige muita edição mesmo, e cada paciente tem uma imagem diferente, então você tem que saber mais ou menos os caminhos, mas você consegue aprender isso ou pelo exame transtorácico tridimensional,
que realmente, né, você fazer uma tricústio, um paciente com janela boa, você faz uma mitral, você faz um corte do ventrículo esquerdo, ou ainda, que eu acho que é mais legal, você aprende a se localizar espacialmente com esses aplicativos, né, Cooklab, né? Acho que isso é muito legal. Eu sempre fiquei mexendo bastante com o Cooklab, eu acho que eu me localizei, aprendi a me localizar espacialmente mexendo offline, foi mais assim mesmo. Agora a tela, eu acho que eu não tô conseguindo. Depois a gente descreve um pouquinho na landing page esse caso que a doutora tinha pedido. Temos mais algumas perguntas aqui, doutor Lucas, a gente tem mais de 10 minutinhos ainda. Qual que é o melhor corte para poder fazer o Mitral Valve Assessment, não MVA? E qual tipo de aquisição que o senhor utiliza para realizar? O melhor corte, para aparecer daquela forma igual o layout, seria a partir de 4 câmeras, para ficar igualzinho o layout. Mas eu acho que desde que você pegue o complexo mitro-aórtico inteiro, né, você pegue o anel inteiro da válvula mitral, você consegue, virando aquela linhazinha azul, desde que você coloque na altura do anel e achando a aorta, você vira aquela linhazinha azul. Aquele quadro, o número 6, o inferior direito, ele tem que aparecer a válvula aórtica e a relação com o mitral, porque daí você vai marcar o ponto de referência da parte anterior da válvula mitral e o aplicativo vai se localizar. Então, se você pegar a válvula mitral inteira, você consegue usar o aplicativo. Mas se você partir de um corte padrão, seria a partir do 4 câmeras do esofágico. Para ficar igualzinho a imagem de referência, seria a partir do 4 câmeras. Perfeito. E tipo de aquisição, qual que o senhor recomenda? Pelo 3D Zoom? A mitral sempre pelo 3D Zoom, né? O full volume é interessante para o Color, né? Acho que para o Color é importante você usar o full volume, mas você precisa de uma taxa de quadros por segundo alta. Se você não conseguir pegar 2 batimentos, 4 batimentos, o que é muito comum no esofágico, por causa que o paciente está sedado, você não vai conseguir falar para ele fazer apneia, você usa o HVR, você vira o botão para a esquerda, vai para aquela taxa alta de quadros por segundo, você vai perder um pouco de resolução espacial, mas você vai ter uma resolução temporal boa, 18, 17 volumes por segundo, para fazer análise pelo software dedicado. Tem uma coisa legal do MVN também, que você consegue, o MVN é um software dedicado para fazer avaliação de insuficiência mitral, mas se você enganar o software, no caso de uma estenose mitral, e marcar, né, a diástole final como se fosse uma sístole, você consegue também estimar o orifício da válvula mitral, né, da estenose mitral, interpretando o ERO, né, orifício regurgitante, como se fosse a abertura da válvula. E a vantagem em relação a isso, tem estudo que mostra isso com o método, né, da hemodinâmica, é que ele inclui as comissuras, né? Nenhum método planar, assim, uniplanar, você vai conseguir a válvula mitral tridimensional. Então, você usando o MVN, que apesar de trabalhoso, em um caso de uma estenose mitral, você consegue avaliar aí, talvez, com até conseguir uma área valvar mitral mais legal, realmente mais relacionada com a medida do padrão ouro da hemodinâmica pelo MVN. Perfeito. E se o senhor me permite, eu vou fazer um comentário da parte clínica também. E através do QLab, o médico consegue também fazer a impressão tridimensional da válvula pelo Mitral Valve Assessment ou pelo MVN também, que vai dar uma série de informações para o processo intervencionista, né? Também tem essa possibilidade de forma super simples para exportação tridimensional de válvula. Ok? Mais uma perguntinha, okay. No final tem mais um recado para dar para a gente. Fernando, você quer falar agora, antes de eu fazer a última pergunta? Se você conseguir falar agora, fica à vontade. Não, aproveitar o momento, porque chegou agora fresco a informação e eu queria divulgar isso em primeira mão. A Philips, para quem tem o IE33, vamos fazer uma super promoção em breve, aguarde até a próxima semana. Para quem tem o IE33, estamos fazendo uma condição super especial para o Epic CVX, tá? Assim como o nosso QLab offline. Aguarde, aproveitar esse momento de primeira mão para a gente divulgar isso. Bom, obrigado. Vamos só para a última pergunta, doutor Lucas, e aí a gente encerra essa aula que foi espetacular. Como que o senhor faz para poder adquirir o Dynamic Heart Model? Doutor Lucas, está comigo ainda aqui? Oi? Como que eu faço para adquirir? Isso, é uma aquisição específica, faz um full volume de 4 batimentos. Sim,
Você consegue fazer com o batimento, ele tem a opção também de você pegar mais batimentos, mas com o batimento você consegue. Ele joga o frame rate, né? Na verdade, falando em 3D, o termo certo seria volumes por segundo, né? A taxa de volumes por segundo ele joga lá para 20 e você com o batimento você consegue pegar. Você tem que tomar cuidado na hora de adquirir só, que realmente você esteja englobando o ventrículo esquerdo inteiro, né? Mas é muito bacana porque você pede essas suposições geométricas, né? Realmente, e você com menos de um minuto você faz a fração de ejeção, tridimensional mais rápido do que pelo Simpson tridimensional, né? Tradicional. Então, é um batimento você pega. Você tem outra opção de pegar mais batimentos, mas com batimento você faz a aquisição. O Heart Mode é importante também para pegar o ventrículo direito para fazer a avaliação com esse software da Tontec. E aí combina com toda a inteligência artificial e a gente consegue reduzir o tempo, né? A gente consegue fazer a aquisição, desde a aquisição até o processamento do 3D Alpha Revi para a Tontec Philips em 15 segundos. Então, a gente tem redução de tempo, mais precisão, assim como o Dynamic Heart Mode também a partir de uma aquisição. Toda a volumetria reconstruída. Que nem o 3D avançado, ele é muito interessante, ele é muito legal, só que realmente você tem, para fazer a fração de ejeção, fazer aquela análise do volume tridimensional, demanda tempo, e no Brasil que a gente tem um ticket baixo, aí tem que realmente tem uma rotina muito grande, né? A gente tem que fazer os laboratórios de ecocardiografia, no geral, realmente você faz bastante exames por períodos, a gente não tem tempo realmente, para a maioria dos casos, para ficar editando as bordas. O Dynamic Heart Model resolveu esse problema. Você, com batimento, você faz tanto o volume do átrio esquerdo, como a função e análise da massa do ventrículo esquerdo em menos de um minuto. Eu acho que você ganha tempo com tridimensional e deixa de ter suposição geométrica, você ganha qualidade no seu exame. Com certeza. Obrigada, doutor Lucas, mais uma vez. Será que eu não estou conseguindo, deixa eu só perguntar, será que eu não estou conseguindo transferir a imagem por causa de alguma mudança aí porque eu não estou conseguindo mais, porque eu tenho um caso tá aberto aqui do miocárdio não compactado. Eu coloquei aqui finalizar. Eu não estou conseguindo mais compartilhar minha tela. Deixa eu tentar uma coisa só. Eu coloquei end, ele não está dando opção, mas eu não sei. Bom, mas eu posso deixar esse caso depois, a gente pode fazer algum vídeo, alguma coisa. Eu tenho esse caso do miocárdio não compactado. E eu tenho caso também de miocárdio de apatia hipertrófica, eu tenho guardado, sim. Eu tenho do Yamaguchi, a só apical, tenho também a assimétrica, eu tenho pacientes com miocárdio de apatia hipertrófica guardado. Muito obrigada, doutor Lucas, mais uma vez, né, por compartilhar o seu conhecimento, por fazer essa aula maravilhosa. Tem muitos elogios nas perguntas e respostas, depois você vai ver todas os elogios e as outras perguntas também que a gente não vai conseguir responder agora, a gente responde posterior. Muito obrigada pela sua participação. Mariana, Sandra, vocês vão querer dar mais algum recado? Fernando? Não, só agradecer mesmo ao Dr. Lucas. Dr. Lucas, muito obrigada mesmo, viu? E obrigada a todos que participaram do podcast aqui essa noite. Uma boa noite para todo mundo. Eu agradeço muito vocês novamente por participar novamente desse evento. Quem me conhece sabe que eu gosto muito do tridimensional. Quem tiver alguma pergunta, ou mesmo quiser me ligar algum dia, conversar, alguma coisa, eu estou à disposição de todos também. E um grande abraço a todos, uma boa noite e só tenho que agradecer a vocês pela oportunidade, tá bom? Grande abraço. Obrigada, doutor. Obrigada a todos pela participação. Boa noite a todos. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A gente tá só a gente ou tá ao vivo ainda?
Estamos ao vivo ainda.